Pronto, começou a gravar. Deixa eu colocar também aqui, de acordo com as pessoas vão aparecendo mais participantes, eu vou aceitando a entrada deles aqui. E aqui. Função de probabilidade binomial. O que é isso aqui? Ó? Para um experimento binomial, considere que P represente a probabilidade de sucesso e Q a probabilidade de fracasso de um único teste. Então, P de x é a probabilidade que haverá exatamente x sucessos em n testes. E aqui você acaba tendo essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula que nos permite calcular a probabilidade binomial manualmente. E quando você utiliza o Excel, é o que está implícito dentro do Excel lá, essa formulazinha aqui. Aqui no caso, esse n sobre x aqui é dado por essa expressão, que você pode perceber que é um número binomial, que você acaba utilizando em combinações, acaba utilizando em binômio de Newton e coisas do tipo, né? Esse P aqui, no caso, é a probabilidade do evento ocorrer apenas uma única vez. Esse N é o total de experimentos. Esse Q, no caso, é o complementar, tá certo? Exemplo, se P vale meio, o Q também vai valer meio. Se o P vale 1/6, o Q vai valer 5/6. Na verdade, o Q ele acaba sendo 1 menos o P, né? É o complementar para chegar, no caso, no total de 1. E n menos x é o expoente aqui. Você pega o total de experimentos menos o x aqui, que é a quantidade de vezes que eu quero que um determinado sucesso ocorra. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui o caderno, na verdade uma folha, para a gente poder pegar e fazer alguns exemplos, para poder começar a se habituar, para depois a gente poder pegar e fazer via Excel também isso aqui. Vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui. Só mais um minuto. Muito bem, só mais um minutinho. Deixa eu compartilhar agora. Muito bem, acredito que vocês estejam vendo do lado esquerdo o PowerPoint e do lado direito, no caso, uma folha aqui, dada pela minha webcam. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, tem um primeiro exemplo aqui, que é um exemplo bem relativamente elementar, mas que começa a nos fazer pensar na matéria. É um exemplo da seguinte maneira. Vou colocar aqui, lembrando que depois eu pego e mando para vocês também essas notas de aula aqui. Ele fala assim, um dado jogado 7 vezes. Qual a probabilidade de sair o número 5 exatamente 4 vezes? Então, primeiramente, vamos lembrar qual que é a fórmula. A probabilidade aqui é dada por essa fórmula aqui. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? O nosso N aqui é o total de experimentos que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, o nosso N é igual a 7. O nosso x aqui é a quantidade exata de vezes que eu quero que saia o número 5. Eu quero que o número 5 saia, ou seja, sorteado, precisamente 4 vezes, que é o que está sendo pedido aqui. Então, nesse caso aqui, o nosso x vale 4. Depois, o nosso P é o seguinte, vai ser a probabilidade de sucesso. Se eu quero que o número 5 saia, no caso, 4 vezes, a cada vez que você lança o dado, a probabilidade de sair o número 5 é 1/6, porque tem uma chance no total de 6 chances, já que o dado tem 6 faces. E esse Q aqui, ele é sempre dado por 1 menos P, ou seja, é o complementar. Nesse caso, fica 1 menos 1/6, que dá, no caso, 6 vezes 1/6, 6 menos 1, 5. 5/6, então. Logo, essa fórmula aqui a gente vai montar da seguinte maneira. Probabilidade de Candy, no caso, aí fica o número binomial, né? 7/4. Essa conta aqui a gente pode pegar e fazer a parte, dependendo.
Aqui fica, no caso, 1/6 elevado a 4, que é o nosso... Opa, tem um probleminha aqui, pessoal. Espera aí que eu escrevi a fórmula errada aqui. Acabei de perceber uma bobagem. Na verdade, aqui não é n, aqui é x. Elevado a x. Isso. Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Aqui está certo, também não está certo não, tá? Acabei escrevendo a fórmula aqui de maneira equivocada, pessoal. Depois eu vou acertar ela para não ter perigo de ficar errado. Então, na verdade, aqui, esse n aqui não é n. Isso aqui, na verdade, é um x. Deixa eu acertar logo isso aqui. Isso. Agora sim. Beleza, então. Então, é um x aí. Aí aqui fica, no caso, elevado a 4. Aqui fica esse que é nosso, que é o complementar, é 5/6, elevado a 7 menos 4. Aí essa conta aqui é o seguinte, esse 7/4 aqui, a gente pode pegar e fazer a parte aqui, ó. Pela fórmula, vamos lembrar que a fórmula aqui do número binomial é essa fórmula aqui, n, aqui o x, né? Eu estou usando o x, n fatorial, sobre x fatorial, n menos x fatorial. Então, fica assim, 7 fatorial sobre 4 fatorial, e aqui é 7 menos 4 fatorial também. Então, aqui, basicamente, você pode fazer assim, pessoal. Vai ficar 7. Aqui eu posso colocar 4 fatorial. E aqui, ó, 7 menos 4 é 3 fatorial. Eu posso lançar a mão e tentar simplificar ou pegar e fazer diretamente na calculadora. A calculadora científica, ela traz para a gente a função fatorial, que é o 7, ó, aperto Shift, exatamente em cima do x a menos 1 tem a fatorial. Está meio difícil para ver aqui, mas aqui em cima de amarelo é um x fatorial. Posso fazer dessa maneira aqui e colocar dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Quando eu faço isso e aperto igual, então eu tenho esse valor aqui, que é 35. Logo aqui fica 35, ó, vezes... Bom, 1 elevado à quarta é o mesmo. Aqui fica 6 elevado à quarta. Aqui fica 5. Tá? 7 menos 4 aqui, pessoal, vai dar 3. Sobre 6 elevado à terceira também. Eu estou fazendo assim para tentar dar uma simplificada aqui na nossa conta. Ela fica 35 vezes 5 à terceira. Esse 6 com esse 6 aqui, eu posso ter a propriedade que é a multiplicação de potência de mesma base. Posso repetir o 6, juntar o 4 com 3 e colocar 7. Aí uma conta dessa você não gasta muito tempo para fazer, faz diretamente na calculadora. 35 vezes, pode abrir parênteses aqui, 5 elevado à terceira, dividido por 6 elevado à sétima potência. Quando eu faço isso, dá 0,015, que é aproximadamente, né, 1,56%. Lembra que se você tiver um número em decimal para transformar em probabilidade, em porcentagem, melhor dizendo, é só multiplicar por 100, que é deslocar a vírgula 2 casas à direita. Ele cai para cá, então. Muito bem. Então, essa é a primeira conta. Deixa eu fazê-la toda aqui, tem mais alguns exemplos, depois eu começo a utilizar, no caso, o Excel, mostrar como é que faz isso no Excel, que também é bem simples. A segunda conta, que é o número 2, é essa aqui, ó. Uma prova é constituída de 10 exercícios, na forma de teste com 5 alternativas cada teste. Se um aluno chutar as respostas, qual a probabilidade de ele acertar 6 questões? É aquela história, tem 10 questões, suponha que você não esteja preparado e vai chutar totalmente a prova. Qual a probabilidade de você obter 60%? Então, o que acontece? As 10 questões são os 10 eventos, né? São as 10 questões que o aluno vai fazer, são os 10 eventos. Os 10 experimentos. Ele vai tentar acertar o máximo possível. Então, o N aqui vale 10. Aí, o que acontece? Ele precisa, no caso, acertar 6. Aí, o X vale 6, que equivale a 60%. Né? Como cada
cada alternativa tem 5 possíveis soluções, então a probabilidade de ele acertar uma das 5 é de 1/5. O complementar disso é 1 menos 1/5. Aí fica 5 vezes 1 dá 5, 5 menos 1, 4/5. Então, essa é a continha que a gente vai trabalhar. Aí, para montar aqui na fórmula binomial, lembrando que a fórmula binomial é essa aqui, a probabilidade binomial, né, é dada por essa fórmula aqui, a gente vai ter o seguinte, probabilidade, o total de tentativas aqui seriam 10, eu quero acertar 6, aqui no caso fica 1/5, elevado a x, que é 6, vezes o complementar, que é 4/5, elevado, no caso, a 10 menos 6, que vai dar 4. Logo, novamente, essa continha aqui, esse pedaço eu posso fazer ele para a parte aqui. Colocar 10, opa, não tem o tracinho. 10 e 6 assim. Isso aqui dá uma fatorial de novo, né? 10 fatorial, 6 fatorial, 10 menos 6 fatorial. Aqui dá uma fatorial, aqui 10 menos 6 é 4. Aí uma conta dessa eu posso fazer assim, ó. 10 fatorial, né, jogando aqui na calculadora, dividido por quem? Por 6 fatorial, vezes 4 fatorial. Nesse caso aqui eu aperto igual, a gente obtém 210. Então fica 210. Aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 elevado à sexta é o mesmo, então não altera nada. Aqui fica 4, 10 menos 6 dá 4 também. E aqui embaixo fica 5, ó, elevado a quem? 6 mais 4 daqui, né, que 10 menos 6 é 4, vai ficar 5 elevado a décima. Joga aqui na fórmula, a gente vai ter o seguinte, ó, 210 vezes 4 elevado à quarta potência, dividido por 5 elevado, cadê? A décima potência. Joga aqui na calculadora, aperta o igual, dá isso aqui, ó. Que é aproximadamente 0,55%. Quer dizer que a chance de você acertar 60% numa prova de 10 questões, cada questão com 5 alternativas, sem você saber absolutamente nada, é de um pouco mais de 0,5%. É menos de 1%, pouco mais de 0,5%. Então, a chance é muito pequena. Não vou dizer que seja remota, mas é uma chance muito pequena. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Depois eu mostro como é que faz isso aqui utilizando o Excel, que é bem interessante também. Bom, aqui teremos o seguinte, deixa eu ver a próxima aqui. Essa aqui é interessante. Tem bastante itens aqui. Os primeiros são mais simples, os demais são um pouquinho mais elaborados. Vamos lá, vamos fazer aqui. Esse exemplo é assim, ó. Um casal pretende ter 5 filhos e deseja saber qual a probabilidade de ter 5 meninos, né, a letra A, depois 2 meninos e 3 meninas e assim por diante. Tem várias perguntas feitas aí. O que acontece? Se ele quer ter 5 filhos, então, na verdade, cada experimento, né, teremos 5 experimentos aqui. Cada gravidez vai ser, no caso, um experimento. Essa que é a ideia matemática da coisa aqui. Então, ele pretende ter 5 filhos, supondo também que não terá gêmeos, né? Aí, beleza. Na primeira questão, ele quer que os 5 sejam meninos. Então, meu x também é 5. O detalhe todo agora é o seguinte, suponha que a probabilidade de nascer menino e de nascer menina seja a mesma. Então, a probabilidade de ser um menino é de 1/2, né? Tem só 2 gêneros. A probabilidade de ser uma menina, então, que vai ser o complementar disso, é 1 menos meio, que dá meio também. Certo? Aí, como é que eu faço essa continha aqui? Mesma fórmula, né? A probabilidade vai ser n, que vai ter x. Aqui fica p elevado a n menos x, vezes q elevado... Desculpa, fiz errado. Aqui é n menos x, e aqui é só x. Na verdade, é só x, pessoal. Desculpa. Está errado aqui. Deixa eu acertar aqui rapidinho. Aqui só elevado a x.
Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente vai montar da seguinte maneira. O nosso N vale 5. Como eu quero aí 5 meninos, que é o que está pedindo aqui na letra A, então vai ficar 5, 5, meio elevado à quinta, vezes meio elevado a 5 menos 5. Essa aqui vai ser a nossa probabilidade que nós estamos querendo aqui. Tem alguns detalhezinhos que eu vou fazer aqui com vocês explicando. Pessoal, existe uma propriedade matemática que quando você tem esse número e esse aqui iguais, essa conta dá diretamente 1. Claro que ninguém é obrigado a saber essa propriedade aqui, além do professor que sou eu. Só admitir um aluno aqui, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Agora sim. Mas se você não souber a propriedade, que quando esses dois valores são iguais, essa continha aqui dá 1, lembrando que isso aqui não é uma divisão, você pode pegar e fazer a conta. 5, 5 fatorial, 5 menos 5 fatorial. Aqui dá 5 fatorial sobre 5 fatorial. O detalhe todo é o seguinte, 5 menos 5 é 0. Aí 5 fatorial cancela com 5 fatorial aqui. Por sua vez, 0 fatorial, por definição, é 1. Então, em resumo, sempre que você tiver esses dois valores iguais, essa continha aqui sempre vai dar 1. Tá? Essa é uma propriedade matemática que existe. Isso aqui dá 1. Aí essa continha aqui, ó, 5 menos 5 vai dar 0, então fica meio elevado a 0. E aqui vai dar 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 sobre 32. Então, a probabilidade de nascer 5 meninos em 5 gravidezes diferentes, né? Um menino por gravidez, é de 1 para 32. É uma chance em 32. Se você converter isso aqui em porcentagem, dá isso aqui, quer ver? Esse número aqui dividido vai dar 0,031 assim, que em porcentagem dá aproximadamente aqui 3,125%. Pouco mais de 3%, então. Beleza. Essa conta aqui ela tem mais itens. Esse aqui é o item mais trivial. Vamos passar para os demais itens aqui. Ó. Ele fala assim, 2 meninos e 2 meninas. Nesse caso aqui, pessoal, eu não estou estabelecendo qual é a sequência dos nascimentos. Tá? Eu não estou considerando aqui quem vai nascer, a ordem dos nascimentos. Sim, somente a quantidade e o gênero do nascimento, independente da ordem que está nascendo. Então, por exemplo, 2 meninos e 3 meninas pode ser um menino, uma menina, outra menina e depois um menino e outra menina. A ordem que vai aparecer, que vão nascer as crianças, nesse caso a ordem é irrelevante, não está sendo considerada para o nosso cálculo aqui. É suficiente que no contexto todo, no conjunto todo, nasça 2 meninos e 3 meninas. Dessa maneira, eu posso fazer essa conta olhando para os meninos ou olhando para as meninas, né? Considerando o nascimento dos meninos ou considerando o nascimento das meninas, que a conta final é a mesma coisa. Então, por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui, deixa eu ver que horas que são, 18, 25. Para você, vamos considerar os meninos então. Nós teremos então 5 nascimentos, 2 meninos. A chance de nascer um menino é de meio, e o complementar disso, que é uma menina, é meio também. Então, essa aqui é a continha que nós vamos fazer. Dessa maneira, eu vou ter 5, 2, né, jogando aqui na nossa fórmula, vezes meio elevado a 2, vezes meio elevado a 5 menos 2. Essa conta aqui eu sou obrigado a fazer ela a parte aqui. E dessa maneira eu vou ter o seguinte, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 2 fatorial aqui, 3 fatorial aqui. 5 vezes 4 é 20, 20 sobre 2 vai dar 10. Tá? Vai dar 10 então. Mais um minutinho. Isso. Dessa maneira eu vou ter o seguinte então, olha, aqui fica 10, aqui fica no caso 1. Por que 1? 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. 1 elevado ao cubo também é 1. Sobre 2 à quinta. Então vai dar 10 sobre 32. Tá? Porque 2 à quinta é 32. Se eu pegar e dividir 10 por 32, dá esse número aqui. E nesse caso fica 31,25%.
é a porcentagem de nascer 2 meninos e 3 meninas. Beleza. Vamos entender agora a letra C. A letra C, a situação é o seguinte, pessoal. Até 3 meninas. Quando você usa a palavra até, tem que ficar atento. O até significa o seguinte, pode nascer uma menina, na verdade pode nascer 0 menina, uma menina, 2 meninas ou 3 meninas. Certo? Então quer dizer que pode ser 1, 0, 1, 2 ou 3. Quer dizer, até 3, não pode nascer 4. Essa que é a ideia. E depois a letra D está assim, pelo menos 4 meninas. Então, como é que eu faço? Na verdade, a letra C e a letra D estão relacionadas entre si. Eu posso fazer de duas maneiras. Essa letra, deixa eu fazer a letra C, que depois aí automaticamente a letra D fica respondida. Então, nascer até 3 meninas tem duas possibilidades. Que é quando nasce apenas uma menina, né? Aqui vou colocar 0. Aqui vou colocar uma menina, 2 meninas e 3 meninas. Então, se nascer 0, 1, 2 ou 3, nasce até 3 meninas. Essa aqui é a continha. Vou fazer pequenininho aqui para que caiba. Vou colocar, no caso, são 5, aqui 0. Aqui fica 1 sobre 2 elevado a 0, vezes 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Aí, no caso aqui, eu trabalhei com 0. Aqui fica 5, aqui fica 1, aqui fica meio elevado a 1, e aqui fica meio elevado a 5 menos 1, 4. Depois aqui, ó, 5, aqui 2, aqui fica meio elevado a 2, e aqui fica meio elevado a 3, né? Sempre tem que dar 2, mais 3, 5 é o total aqui. Por fim, 5 e aqui 3. Aí aqui no caso fica o seguinte, ó, fica meio elevado à terceira, vezes meio elevado ao quadrado. A gente vai ter que fazer cada continha dessa e ver quanto que dá. Tá? Por exemplo, essa aqui dá para aproveitar, a letra que está aqui dá para aproveitar, e é só ela que dá para aproveitar, de certa forma. Bem, aqui é o seguinte, quando eu tenho um 0 aqui, pessoal, eu vou tentar dar uma agilizada aqui nessas contas. Porque assim, se você duvidar, é só pegar e fazer a conta jogando aqui na fórmula. Quando eu tenho um 0 assim, essa conta dá 1. Tá? Podem fazer. Sempre que aqui embaixo for um 0, tem uma propriedade que me diz que essa conta dá 1. Se você esquecer, por exemplo, é só pegar e utilizar a fórmula, que é essa fórmula aqui do binomial. Meio elevado a 0 é 1, e aqui vai ficar, no caso, 1 sobre 32. 5 e 1, sempre que aqui embaixo for 1, a conta vai dar o valor de cima. Ou seja, nessa conta aqui, isso aqui vai dar 5. É uma propriedade, não sabe? Não tem problema, é só fazer a continha. E aqui fica 1 sobre quem? Quer ver? 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado a quarta vai dar 16. 2 vezes 16, 32. 5 e 2, aqui já sei, já fiz anteriormente, já dá 10. Vezes 1 sobre quem? 32 também, porque aqui acaba 2 elevado ao quadrado com 2 ao cubo, dá 2 à quinta, que é 32. 5 e 3 eu não fiz, sou obrigado a fazer essa conta aqui, vou fazer ela aqui em cima para poder otimizar o espaço nosso aqui. 5 e 3, só falta ele também fazer aqui. Não tem propriedade por 5 e por 3 não, tá? Aí tem que fazer a conta. 5 fatorial sobre 3 fatorial e 5 menos 3 fatorial. Logo, essa continha fica assim, fica 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Percebam só que, de fato, aqui vai ficar o quê? Vai dar para cortar, igual nós fizemos aqui. Na prática, olha só, fica 5 fatorial sobre 3 fatorial e aqui 2 fatorial. Ok, eu estava aqui em cima. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar 5 menos 2 aqui, esse pedacinho aqui dá 3. Então, está invertido aqui. De outra maneira, essa conta aqui vai dar 10. Se você quiser testar, fica fácil. Ó. Só pegar 5 fatorial e dividir por 3 fatorial vezes 2 fatorial. De fato, dá 10.
Então, esse pedacinho aqui dá 10. Novamente, que vai dar 1 sobre 32. Então, pessoal, essa conta agora eu posso pegar e jogar na calculadora e ver quanto que dá, sem maiores problemas. Quer ver? Vai ficar assim, 1 dividido por 32, mais 5 dividido por 32, mais 10 dividido por 32, e mais 10 dividido por 32 de novo. Que dá esse número aqui, que equivale a 81,25%. Então, a chance de ter até 3 meninas, que é 0, 1, 2 ou 3, é de 81,25%. O legal é que automaticamente essa conta responde a letra D. Aqui no caso é o número 3 ainda, a letra D. Ele fala o seguinte, ó, letra D. Pelo menos 4 meninas. Qual é o contrário de pelo menos 4 meninas? É quando nasce 0, 1, 2 ou 3 meninas. Isso é o contrário de pelo menos 4. Então, se você colocar assim, olha, se A é nascer pelo menos 4 meninas, o A complementar é o quê? É nascer até 3 meninas. Percebem isso? Ó? Se A é nascer pelo menos 4 meninas, o complementar de nascer pelo menos 4 é nascer até 3 meninas. Então, na verdade, para você calcular essa probabilidade aqui do A acontecer, é só você pegar 1 menos P de A complementar. E nós temos esse valor aqui. Foi exatamente aquele que nós calculamos aqui na questão anterior, que é 81, ó, que é, no caso, 0,8125. Então, efetuando essa continha aqui, eu vou ter aqui 1 menos 0,8525 vai dar 0,1475, que equivale, então, 14,75%. É nascer, no caso, pelo menos 4 meninas. Uma outra maneira de fazer isso aqui, pessoal, seria, por exemplo, se você quisesse pegar e calcular. No lugar desse x aqui, por exemplo, colocar 4, fazer a continha, depois colocar 5, fazer a continha e somar os dois, também funcionaria. Por fim, vamos dar uma agilizada aqui, tem a letra E. A letra E fala, nascer um homem, o primeiro ser um homem, o segundo ser uma mulher, o terceiro ser um homem, o quarto ser uma mulher, o quinto ser uma mulher. Nesse caso aqui, a ordem está importando. Se a ordem importa, você vai ter que ponderar em cada um deles. Então, por exemplo, a chance do primeiro ser um homem, vai ter que nascer um homem, depois uma mulher, depois uma outra mulher, depois um homem aqui e o quinto aqui novamente uma mulher. Então, nesse caso, você trabalha com meio, 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 meio. Porque a chance de cada nascimento aqui vai ser de meio. Então, se você quiser estipular essa ordem aqui, um homem, uma mulher, uma outra mulher, aqui no caso um homem e outra mulher aqui, você tem que trabalhar dessa maneira. Porque nesse caso aqui, ele está especificando que ele quer os nascimentos nessa ordem aqui. Que é 1 sobre 32, essa conta eu já fiz no item 1, que dá, no item A, que é 0,03125, que equivale a 3,125%. Aí, pessoal, deixa eu só ver qual que é a próxima questão aqui. Deixa eu fazer essa aqui rapidinho, que é interessante, essa 4 aqui. Depois eu quero refazer isso aqui utilizando o Excel. A 4 é o seguinte, eu suponho que em uma população, em uma população, 30% das pessoas têm alergia respiratória. Como o interesse é estudar esse tipo de alergia, considera-se ser alérgico como sendo um sucesso. Nesse caso, a probabilidade da pessoa ser alérgica é de 30% ou 0,3. E, consequentemente, a probabilidade dela não ser alérgica, que é quando você nega, né? Quando você nega uma coisa, você coloca o tracinho em cima.
é de 70%, que é de 0,7. A pergunta é qual a probabilidade que em um grupo de qual a probabilidade em um grupo de 50 pessoas 10 sejam alérgicas. Então, nesse caso, o nosso N é 50 e o nosso X que eu quero calcular são 10 pessoas. Vamos montar isso aqui, ó. Essa conta é assim: 50, aqui é 10, tá? Aí vou colocar aqui, ó, 0,3 elevado. Eu quero que 10 sejam alérgicos, então vou colocar elevado a 10 vezes 0,7 elevado a 50 menos 10, 40. Essa conta aqui, pessoal, dá um trabalho significativo se você quiser quebrar essa conta toda. No entanto, você pode pegar e lançar a mão da calculadora, que ela faz a continha de uma vez para a gente. Ó, você pode fazer assim. Lembra que essa continha aqui, esse 50, 10, é o quê? É 50 fatorial, 10 fatorial, 50 menos 10 fatorial. E logo essa continha fica assim, fica 50 fatorial, 10 fatorial e aqui 40 fatorial. Daí teremos, ó, pega 50 fatorial e divide por 10 fatorial vezes 40 fatorial também. Isso aqui vai dar um número, quer ver? Que é esse número aqui, que é bem grande. 1,027 vezes 10 a décima. Então, um número bem grande. Eu não vou fazer nada por enquanto, vou deixar esse número quieto aqui, ó. Tá aqui, o número está aqui na memória. Você vem e faz assim agora, vezes. Esse ANS aqui é quando você acaba utilizando o valor que está aqui no visor, que está na memória da calculadora. Eu vou colocar vezes 0,3 elevado a décima, vezes 0,7 elevado a 40. Quando eu der igual aqui, deu um número bem mais simpático para trabalhar. Que é aproximadamente 3,86%. Beleza. Eu vou fazer com vocês agora, pessoal, essas mesmas contas, só mostrando como é que você pode pegar e fazê-las utilizando o Excel. É bem mais prático, claro. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o Excel. Eu vou fazer aqui paralelamente também. De um lado o Excel e do outro lado os nossos problemas aqui. Deixa eu tentar maximizar um pouco. Aqui, beleza. O que eu pretendo fazer? Aqui a gente vai colocar o exercício. Aqui a gente vai colocar o valor em probabilidade. E mais aqui, no caso, o valor em porcentagem. Essas contas que o Excel vai fazer aqui para a gente, pessoal, na verdade, é exatamente as contas que nós fizemos manualmente. Vamos fazer algumas delas. Vamos fazer pelo menos o número 1 e o número 3, por exemplo. O número 1 é o seguinte, é o exercício 1. Quer ver? O exercício 1, ele fala assim, um dado é jogado 7 vezes. Qual a probabilidade de sair o número 5? Exatamente 4 vezes. Então, nesse caso aqui, existe a função, se você colocar aqui distribuição binomial, está até aqui já, ó, aqui no caso é a função que me possibilita calcular, é o comando, né? A distribuição binomial. Eu clico aqui. Aí, esse número aqui, S, é a quantidade de vezes que eu quero que alguma coisa apareça. Eu quero que o número 5 apareça 4 vezes. Eu coloco 4 aqui, ponto e vírgula. Quantas tentativas? 7, ponto e vírgula. Qual a probabilidade de ocorrer o número 5 em cada tentativa? É 1/6, né? 1 dividido por 6. E aqui eu vou colocar, pessoal, cumulativo. Eu vou explicar qual que é a diferença entre cumulativo e não cumulativo. Quando você coloca cumulativo verdadeiro, ele vai somar a probabilidade de aparecer o número 5. 0 vezes, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Ele soma tudo que tiver antes do 4. Quando você coloca falso, assim, ele vai somar apenas uma única vez, somente o número 5 aparecer 4 vezes, desconsiderando a possibilidade de aparecer 0 vezes, 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes. Percebam que deu isso aqui. Se você olhar o que nós fizemos à mão, é a mesma coisa,
Em porcentagem é muito fácil. Eu posso pegar e colocar, no caso, pegar essa célula aqui e multiplicar essa célula por 100. Vai dar esse valor aqui. Se você quiser formatar ela, por exemplo, formatar e quero só duas casas, por exemplo. Tem aqui número, eu quero colocar só com duas casas. Já está aqui duas casas decimais, dá um OK aqui e a conta sai. Então, existe o comando distribuição binomial, essa que é a parte legal. Vou fazer com vocês também agora o seguinte, aqui o número 3, eu vou fazer, no caso, a letra C e mostrar qual que é a diferença entre a letra C, por exemplo, e a letra B. Lembra que a letra C ela é cumulativa, até 3 quer dizer que tem que somar até 3. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o número 3. Primeiramente, eu vou fazer a letra B. A letra B é o quê? Distribuição, né? Binomial. Quantas tentativas são? São 5 filhos, então 5 tentativas. Opa, peraí. Na letra B, eu quero que tenha 2 meninos, num total de 5 gravidezes, né? No caso, agora vem a probabilidade de acontecer um menino em cada gravidez, que é meio. Posso colocar 0,5 ou 1 dividido por 2, que dá no mesmo. E aqui também não é cumulativo. Ou seja, quero que aconteça exatamente 2 meninos, 5 gravidezes. Não quero considerar a possibilidade de acontecer 0 ou de acontecer 1. Então, aqui eu vou colocar falso também. Então, deu 0,31, que é exatamente o que nós fizemos manualmente. Quando eu vier aqui e arrastar para baixo, eu consigo esse valor aí em porcentagem. Vamos continuar então, pessoal. Deixa eu fazer com vocês agora o exercício, a letra C. No caso, é o número 3. Só que agora a letra C. Opa. Ok. Aí vou colocar assim, distribuição também, binomial, certo? Eu vou, aqui no caso, até 3 meninas. Então, vou colocar 3, eu quero 3, até 3, ponto e vírgula. Quantas tentativas? 5, são 5 gravidezes. A probabilidade é a mesma coisa. Aqui tem um detalhe, pessoal. Agora, lembra que nesse caso pode ser 0 menina, até 3 pode ser 0, 1, 2 ou 3. Quer dizer, até 3. Os casos anteriores, 0, 1, 2 também serve. Então, nesse caso, que ele é acumulativo, sim. Então, vou colocar verdadeiro aqui. Que ele vai somar as probabilidades anteriores. Então, percebam que aqui no verdadeiro, ele somou as probabilidades que foram menores ou iguais a 3 meninas. Que condiz com o que nós fizemos aqui manualmente, que é 81 ponto, cadê? 81,25, exatamente o que nós fizemos aqui manualmente. Tá. Por fim, vou só fazer aquele último aqui, né, que ele faz direto para a gente aqui de maneira rápida, o número 4. Exercício 4 é o seguinte, ó, mesmo caso, ok, clico aqui, e aqui no caso, suponha que 30% da população tem alergia respiratória. Como interessa estudar o tipo de alergia, considere-se ser alérgico como sendo sucesso. Nesse caso, a probabilidade de ter alergia é 30%, de não ter alergia é 70%. Qual seria a probabilidade num grupo de 50 pessoas, 10 sejam alérgicas? Então, aqui, ó, 10, num grupo de 50. Qual é a probabilidade de ser alérgica? Lembra que 30% equivale a 0,3, 0,3. Ponto e vírgula. É cumulativo? Não, não é cumulativo, então é falso. Que deu isso aqui, que é novamente exatamente o que nós calculamos. Logo, usando a ferramenta Excel, as contas saem muito mais rápido mesmo. Tá?
Muito bem, pessoal. Eu vou continuar então agora e vou fazer com vocês a próxima etapa aqui, que é quando você tem distribuição multinomial. Tem a binomial e a multinomial. Digamos que seja a generalização da binomial. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Isso. Está aqui. Então, como é que funciona essa distribuição multinomial aqui? Nesse caso, o que vai acontecer? Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui, depois a gente pega e faz um exemplo. Isso aqui, igual eu falei, é a generalização da distribuição binomial. Bom, uma generalização da distribuição binomial é a distribuição multinomial. Assim, considera a possibilidade de K alternativas, isto é, repartirmos o espaço amostral em K eventos, A1, A2, A3, AK, mutuamente exclusivos, quer dizer que um não influencia no outro, com probabilidade P1, P2, P3, PK, tais que P1 mais P2 mais P3 mais PK dá o total da probabilidade, que é igual a 1. Então, em N experimentos, a probabilidade de que A1 ocorra x1 vezes, A2 ocorra x2 vezes, AK ocorra xk vezes, é igual a essa fórmula feia que está aqui embaixo. Essa fórmula é um pouco complicada. Eu vou fazer um exemplo, acabei colocando esse exemplo 5 aqui, mas é mais fácil fazer o exemplo 6 para entender. Eu não sei se dá para fazer a multinomial no Excel. É uma informação que eu não sei. Procurei, mas não consegui saber. Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa. Isso. Deixa eu compartilhar aqui o caderno de novo. Ok. Então, vamos fazer essa conta aqui, que é o sexto aqui. Esse sexto exemplo, ele fala o seguinte para a gente, pessoal. Ele fala assim, ó, os seguintes eventos podem ocorrer com o pacote enviado pelos correios, chegar em perfeito estado, chegar danificado ou perder-se pelo caminho. As probabilidades desses eventos são, respectivamente, bom, chegar em perfeito estado, 0,7. Chegar, no caso, danificado, 0,2 e se perder, 0,1. Foram enviados recentemente 10 pacotes pelo correio. Qual a probabilidade de que 6 chegarem corretamente ao destino, 2 serem perdidos e outros 2 serem avariados? Então, tá, aqui é o seguinte, vamos concentrar aqui então. Pessoal, a probabilidade aqui vai ser, se você pegar e olhar agora a expressão anterior, que é essa aqui, está aqui. Esse x1, x2, xn aqui, a gente vai ter só 3, porque o pacote ele pode vir ser entregue perfeitamente, pode ser avariado ou pode ser perdido. Então, tem só 3 possibilidades. Então, como é que eu monto essa continha aqui? A nossa probabilidade vai ser, o n vai ser igual a 10, porque são 10 pacotes. Então, o nosso n vale 10. Tá? Agora, eu tenho aqui um x1 fatorial, x2 fatorial. A ideia aqui é o seguinte, esse x1 fatorial, por exemplo, a pergunta que o exercício faz para a gente é essa aqui, ó. Qual a probabilidade de 6 chegarem corretamente? Então, no caso, esse x1 seria o 6 chegar corretamente, vou colocar aqui um C. Depois, 2 serem perdidos, 2 serem perdidos, e no caso, mais 2 serem avariados. Mais 2 serem avariados, terem avarias. Então, aqui seriam 6 chegarem perfeitos, 2 serem perdidos e 2 serem avariados, um total de 10 pacotes. De fato, 6 mais 2 dá 8, mais 2 dá 10. Aí aqui a gente vai fazer aqui, ó, a probabilidade dele chegar corretamente é 0,7. Então, fica 0,7 elevado à sexta, porque está aqui a fórmula. Ó, P1 elevado a x1. No caso, P1 é a probabilidade do primeiro, que é chegar corretamente, elevado ao expoente dele, que é 6, então, eu quero que 6 pacotes cheguem corretamente. Depois, o outro aqui, ó, chegar no caso com chegar danificado, aí no caso chegar danificado ou com avarias, né, é 0,2.
Então, olha só, chegar danificado, pessoal, é 0,2. Então, vou levar, no caso, ao quadrado. E depois, no caso, chegar serem variados, 2 será variado, eu quero que 2 sejam variados, correto. Agora, se perder, perder-se é de 0,1. Então, fica 0,1 também elevado a 2. Tá bom? Acabou que aquele colocou, só para esclarecer, aquele colocou o seguinte: perfeito estado, danificado ou perder-se. Aqui ele acabou invertendo, né, o problema. Colocou assim, chegarem corretamente, perdidos e avariados. Acabou invertendo o avariados com os perdidos aqui embaixo. Mas, enfim, isso aí não vai afetar a conta final aqui não, porque nós já ajustamos aqui. Dessa maneira, eu vou ter o seguinte, tem que fazer essa continha aqui. Essa continha é assim, é 10 fatorial dividido, né? Eu posso colocar assim 10 fatorial dividido, vou tentar ganhar tempo aqui, por 6 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial assim também. Fecha aqui e dá esse número aqui. Então, vai dar 1.260 vezes 0,7 à sexta, 0,2 ao quadrado e 0,1 também ao quadrado. Agora eu consigo pegar e fazer essa continha sem problema. Então, dá esse valor aqui, né? Vamos lá, fica 1.260 vezes 0,7 elevado à sexta, vezes 0,2 elevado ao quadrado e vezes 0,1 também elevado ao quadrado. Isso aí, vou confirmar aqui. Correto. Então, dá isso aqui, que é 0,05929, que é aproximadamente aí 5,92%. Nessa conjuntura aí, isso vai acontecer. Muito bem. Agora eu vou começar a trabalhar com vocês, pessoal, na sequência aqui, para dar tempo de fazer. Deixa eu abrir aqui e explicar para vocês isso aqui, que é bem interessante. A distribuição de posição. Qual que é a diferença entre a distribuição de posição e a distribuição binomial para começar? Quando você trabalha com a distribuição binomial, você tem, no caso, a quantidade fixa do seu espaço amostral. Exemplo, nascer 5 crianças, são 5 crianças, igual nós fizemos aí. Vários exemplos, né? No caso, quais foram os exemplos que nós passamos aqui das crianças, dos dados, não são dados 7 vezes. Então, quando você trabalha com distribuição binomial, você tem que o espaço amostral tem uma quantidade fixa de elementos, né? Você tem um espaço amostral com uma quantidade fixa. A distribuição de Poisson, ela não trabalha com isso. O seu espaço amostral não vai ter uma quantidade fixa. Vai ser uma probabilidade dada em função de um período de tempo. Então, é bem interessante, porque às vezes você não consegue computar o total de possibilidades que pode acontecer naquele momento. Mas aí você consegue trabalhar, no caso, com o que pode acontecer num período de tempo. Então, diferentemente da distribuição binomial, a distribuição de Poisson trabalha, no caso, com o tempo e não com o total de elementos do espaço amostral. Vou fazer uma leitura aqui, depois a gente começa a fazer alguns exemplos, que vai ficar fácil para entender o que está acontecendo. Fala o seguinte, ó. Em muitos casos, conhece-se o número de sucessos, porém se torna difícil, ou às vezes sem sentido, determinar o número de fracassos, ou o número de provas, por exemplo. É perfeitamente possível registrar o número de automóveis que passam em uma rua, em um determinado intervalo de tempo. Mas é impossível ou não faz sentido registrar o número de automóveis que não passaram por essa rua, neste mesmo intervalo de tempo. Você consegue computar quantos passaram, mas não faz sentido computar quantos não passaram. Fica uma coisa em aberto aí. Aí vem isso aqui, ó. Para encontrar a probabilidade de X sucessos acontecerem em um intervalo de tempo T, usamos a fórmula de distribuição de Poisson, que é dada por essa fórmula que está aqui. Esse P de xt aqui, gente, no caso, esse lambda aqui, né? Essa letra aqui é uma letra grega chamada lambda. É dado, na verdade, o nosso coeficiente de proporcionalidade, que eu vou explicar como é que funciona. Esse x aqui é a quantidade de vezes que eu quero que algum sucesso aconteça, x sucessos, e esse t aqui é o tempo considerado. Então,
essa fórmula aqui eu vou mostrar como é que faz isso manualmente, depois eu faço isso aqui também pelo Excel, que para usar o Excel é possível, tem o comando, só que tem que fazer um ajustezinho, vou explicar para vocês qual que é. Vou fazer das duas maneiras, vou fazer uns dois exemplos manuais, depois eu pego os meus dois exemplos manuais e faço eles via Excel, tá bom? Vamos lá então. O primeiro exemplo, deixa eu só escrever a fórmula aqui. A fórmula é a probabilidade de x sucessos em um tempo t é igual a lambda vezes t elevado a x sobre x fatorial vezes exponencial de menos lambda t. Muito bem. Aqui tem um primeiro exemplo, bem interessante, simples, mas bem interessante, que é o exemplo 7. Ele fala o seguinte para a gente, ó, em média, há 2 chamadas por hora em um certo número de telefone. Então, quer dizer que tem 2 chamadas por hora em um número de telefone. Ok. Aí pergunta, a probabilidade de se receber no máximo 3 chamadas em 2 horas. Aqui é o seguinte, nesse caso aqui, pessoal, o nosso lambda vai ser esse 2 aqui. São 2 chamadas por hora. O meu t, no caso aqui, vai ser o tempo que foi pedido, ó, no caso 2 horas. E o meu x, no caso, são 3 chamadas. Então, o meu lambda foi esse coeficiente dado aqui, 2 chamadas por hora. O meu t, porque eu quero saber a probabilidade em 2 horas. E o meu x, no caso, porque são 3 chamadas. São 3 sucessos que eu estou querendo. Vamos continuar então, pessoal. Nesse caso aqui, eu vou jogar aqui na nossa fórmula, fica assim, probabilidade, o nosso x é 3, o nosso t é 2, aí fica assim, 2 vezes 2 elevado a x, que é 3, sobre 3 fatorial, vezes exponencial, né, de menos 2 vezes 2, que vai dar 4, eu sei. Só tem um detalhe aqui que eu estou me perdendo, que eu acabei esquecendo de falar uma coisa para vocês. Ó. A probabilidade de receber no máximo 3 chamadas. Aqui tem um detalhe, pessoal. O que é no máximo 3? Pode ser 3, mas também pode ser quanto? 0, pode ser, no caso, 1 ou pode ser 2. Então, eu acabei esquecendo de falar aqui, eu vou ter que fazer 3 contas aqui, na verdade. Vou ter que fazer com x valendo 0, vou ter que fazer com x valendo 1, com x valendo 2 e com x valendo 3. São 3 contas, porque até 3 quer dizer que pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, aqui seria a probabilidade de 0 no tempo 2, mais a probabilidade de uma chamada no tempo 2, mais a probabilidade de 2 chamadas no tempo 2, mais a probabilidade de 3 chamadas no tempo de 2 horas, porque ele fala até no máximo 3 chamadas, não fala exatamente 3 chamadas, é diferente. Se fosse exatamente 3, então só seria essa parte final aqui. Mas é até 3, então pode ser 0, 1, 2 ou 3, é até 3. Então essa conta é um pouquinho mais elaborada aqui que a gente vai ter que fazer, mas não tem segredo. Percebam só que aqui no meio, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Só para a gente terminar aqui. Aqui fica 3 fatorial, e aqui fica 3, e aqui fica exponencial de menos 4. Então, essa parte aqui, que é o lambda vezes o t, não vai mudar. Só vai mudar quem? Esse x. Então, o primeiro aqui fica como? Fica 4 elevado a 0, que é o x, sobre 0 fatorial, exponencial de menos 4, porque é lambda t. Então, esse menos 4 aqui vai ser constante, essa partezinha aqui. Aqui, ó, fica 4 elevado a 1 sobre 1 fatorial, exponencial também de menos 4. Aqui fica 4 elevado a 2 sobre 2 fatorial, exponencial de menos 4 também. E, por fim, 4 elevado ao cubo sobre 3 fatorial, exponencial de menos 4 também. Então, no caso aqui, é aquele caso cumulativo, né, que vai acumulando item a item. Aí, vamos lá. 4 elevado a 0 é 1.
0 fatorial é 1. Então, aqui só vai sobrar exponencial de menos 4. Aqui ó, vai dar 4, porque 1 fatorial é 1 também. 2 fatorial, 2 ao 4, desculpa, 4 ao quadrado dá 16. 16, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 16 por 2 dá 8. E por fim, aqui, ó, 4 ao cubo é 64 sobre 3 fatorial, que é 6. Logo, essa continha aqui eu posso fazer assim, gente, se eu quiser. Eu posso juntar os coeficientes. Ó. O coeficiente aqui dessa expressão é 1. Dessa outra aqui é 4. 8. 64 sobre 6 e multiplicar por exponencial de menos 4, assim, que vai funcionar. Aí, somando aqui, ó, 1 mais 4 mais 8 mais 64 dividido por 6 equivale a 71 sobre 3 exponencial de menos 4. Tá? Eu somando esses valores aqui de dentro e dei isso aqui. É só pegar e multiplicar por exponencial de menos 4. Que dá 0,4334 e dá 43,34%. Então, a probabilidade de você receber até 3 chamadas é de 43,34%. Aí tem a letra B. A letra B também é o seguinte, aqui foi a letra A. Só um detalhezinho, a letra B aqui, percebam que você tem um tempo em minutos. Você tem aqui ó, a probabilidade de nenhuma chamada em 90 minutos, quer dizer, 0 chamada em 90 minutos. Só que o seu coeficiente aqui, que foi o lambda, foi dado em função de quê? De horas. Você não pode misturar minutos com horas, tem que converter para a mesma unidade de medida. Então, o lambda aqui, ele era 2 chamadas, né? Lambda eram 2 chamadas por hora. Então, se você analisar, convertendo isso aqui para minutos, seriam 2 chamadas em 60 minutos, que equivale, então, a 2 sobre 60, que é 1 sobre 30. Então, 2 chamadas por hora equivale, no caso, a uma chamada a cada 30 minutos. Essa é a interpretação que eu faço aqui da letra B. O meu x vai ser 0, no caso, 0 chamadas. E o meu tempo t continua... o meu tempo t agora são 90 minutos. Então, olha, o meu tempo t são 90 minutos. O meu lambda, eu ajustei ele para minutos. E eu quero, no caso, 0 chamada. Então, fica a probabilidade. Vamos lembrar qual que é a fórmula. Essa fórmula aqui. Lambda vezes t elevado a x fatorial exponencial de menos lambda t. Então, aqui teremos, olha, esse lambda aqui, ele vale 1 sobre 30. Deixa eu fazer essa conta aqui, separado aqui, a parte aqui. Ó. Lambda vezes t seria, no caso, 1 sobre 30, vezes o meu tempo aqui, que são 90 minutos. Então, vai ficar 90 sobre 30, que equivale a 90 por 30, 3. Então, lambda vezes t é 3. Fica 3 elevado a 0 sobre 0 fatorial, vezes exponencial de menos 3. Ó, 3 elevado a 0 é 1. 0 fatorial é 1 também. Eu multiplico exponencial de menos 3, aí eu pego e utilizo a calculadora para fazer aqui. Então, fica 3, exponencial de menos 3. Deixa eu jogar aqui, ó. Exponencial de menos 3. Fecha aqui, dá igual, dá esse número aqui. Que é aproximadamente 4,9%. Então, a probabilidade, nessa conjuntura aqui, né, de você não receber nenhuma ligação em 90 minutos é de 4,9% aproximadamente. Pessoal, pelo horário, vou fazer isso aqui, então, utilizando agora o Excel, mostrar como é que faz usando o Excel. O exercício que está aqui ele é similar ao anterior, os outros dois. Mas deixa eu fazer primeiramente usando o Excel. Se der tempo, eu faço os outros 2 exemplos aqui. Deixa eu abrir aqui o Excel de novo, está aqui. Eu vou fazer com vocês agora, então, o número 7.
Exemplo 7 aqui. Olha só, nesse caso aqui, o comando para você utilizar a distribuição de posição é um comando específico para ele, que seria quem aqui? Ó? Você coloca um igual, você pode colocar aqui, o comando para utilizar essa distribuição é o próprio nome posição mesmo. Tá? Vou clicar aqui. Esse X aqui, pessoal, é a quantidade de sucessos que eu quero. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui vai dar um erro. Lembrando que no caso, eu vou fazer a letra A primeiro. Agora sim. O comando é o mesmo. Aí, beleza. Esse X aqui é a quantidade de sucesso que eu estou querendo. Na letra A, é o X. Ó. Eu quero, no caso, 3 chamadas em 2 horas. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Agora, depois vem a média. A média, aqui que é o detalhe. Ó. Se você colocar 2 chamadas por hora, colocar o 2 aqui, por exemplo, e lembra que eu quero cumulativo, e colocar aqui cumulativo aqui verdadeiro, porque no caso é até 3 chamadas, deu esse valor aqui, que não é o valor que nós calculamos. Eu vou explicar o porquê. O valor que nós calculamos manualmente foi de 43,34%, e aí deu um valor diferente, de 85%. Qual que foi o erro aqui? Você pode perceber, pessoal, que eu acabei não utilizando nesse momento ainda essa questão das 2 horas. Eu usei que são 2 chamadas por hora, mas não utilizei as 2 horas. Então, o problema todo aqui foi a questão da média, que a gente tem que utilizar lá. A média aqui nesse caso, você tem que pegar e multiplicar o lambda, tá? A média, no caso, vai ser o lambda. Deixa eu inserir aqui. Peraí. Não funcionou? Não. Vai funcionar agora. A média, ele é o lambda, que é essa letrinha que está em algum lugar aqui que eu vou achar com vocês. Aqui. É o lambda vezes o tempo t. Por algum motivo não deu certo. Não funcionou aqui, tem problema não. Ai, 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 ai. Essa referência não é válida. Tudo bem, deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo para ver. Só um minutinho, pessoal, que aqui deu um pequeno problema. Ah, aqui tá, entendi. Ok, funcionou. Vamos lá. Aqui, no caso, a média sempre vai ser o lambda vezes o t. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Isso. O nosso lambda, ele foi 2. Nesse caso aqui, o nosso t considerado também foi 2. Então, se eu pegar 2 vezes 2, né, vai dar, no caso, 4. Então, o problema que deu diferente do que nós tínhamos feito manualmente lá foi isso. Foi que eu tenho que pegar e utilizar a média corretamente aqui. Então, aqui, por exemplo, aqui no lugar da média, eu não vou utilizar o 2. Eu vou utilizar o lambda vezes o t, que vai dar 4. Quando eu colocar o 4 aqui, e der igual, der enter, aí a conta funciona direitinho.
como era previsto aqui. Aí, se eu quiser colocar em forma de porcentagem, está aqui 43,35%. Então, só um detalhe, aqui ele acabou somando, tá? Quando você coloca verdadeiro, né, é porque ele acaba somando aqui. Ele somou, na verdade, o quê? A probabilidade de sair 0, 1, 2 ou 3. Para finalizar, então, eu vou fazer com vocês agora a letra B, o exercício 7, letra B. Aí o 7, letra B, vamos lá, deixa eu voltar aqui no texto. É isso aqui, a probabilidade de nenhuma chamada em 90 minutos. Nesse caso, que nenhuma chamada em 90 minutos, aí eu fiz aquela conversão. Como são 2 chamadas por hora, era 2 dividido por 60, né? Que dava 1/30. Só que no caso, a média vai ser 1 dividido por 30, vezes 90, que são 90 minutos, é o tempo em questão. Que nesse caso, que vai dar, nós fizemos que dá 3. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte, ó, o começo é igual. Eu vou querer, então, o quê? Nenhuma chamada, então meu x vale 0. A média é 3. E o cumulativo, não, nesse caso não é cumulativo. Então, eu vou colocar falso aqui. Então, dá 0,049, que é exatamente o que nós achamos aqui, que equivale a 4,98%, então. Só a título de curiosidade, pessoal, se você quisesse, na letra A, calcular somente o 3, fosse apenas, por exemplo, se em vez de ser... Deixa eu ver, por exemplo, aqui os outros aqui, ó. Deixa eu fazer esse número 8 aqui rapidinho, quer ver? Vou fazer diretamente aqui no Excel. Esse número 8 é assim. Vamos fazer a leitura aqui. O número de falhas mensais de um computador é uma variável que tem a distribuição de Poisson com média lambda. Sabe-se que lambda é a média de uma distribuição uniforme no intervalo 2 e 4. Nessas condições, determine a probabilidade de um computador apresentar exatamente 2 falhas no período de 15 dias. Ele está falando o seguinte, pessoal, quando ele fala que a média mensal é a distribuição normal de 2 e 4, a distribuição normal de 2 e 4 é você pegar e fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, como está no intervalo, você pega o menor valor do intervalo, que é o 2, mais o maior valor do intervalo, que é o 4, soma e divide isso aqui por 2. Isso que é média uniforme. Você somar 2 mais 4 dá 6, por 2 dá 3. Então, a média seria 3, o quê? 3 falhas por mês. Essa que é a média em questão. Aí vamos lá, a pergunta é, nessas condições, determine a probabilidade de o computador apresentar exatamente 2 falhas no período de 15 dias. Então, lembra o seguinte, isso aqui está por mês. Então, qual vai ser o meu tempo aqui nesse item aqui? Se isso aqui está por mês, pessoal, em 15 dias, você vai converter 15 dias para meses. 15 dias é igual a 0,5 mês. Então, vou usar o tempo como sendo isso. Então, eu coloco aqui, ó, a fórmula é a mesma. O meu x seria, no caso, o quê? 2 falhas. Então, 2 falhas. A média seria... aqui eu acabei no... 3 por mês. Então, vamos lembrar o seguinte. Só que eu estou aqui eu estou, no caso aqui, em meio mês só. Se é 3 por mês, eu tenho que pegar e ajustar isso aqui. Quer ver? Olha só, no caso, a média em 15 dias vai ser igual a quem?
vai ser, no caso, o 3, que é por mês, vezes o 0,5. Que dá, no caso, 1,5, que é metade, né? Tem que calcular, no caso, lembra que isso aqui, no caso, é o lambda que multiplica o tempo aqui. O lambda seria 3, o tempo, no caso, só meio mês. Então, fica assim aqui, ó. Vou colocar novamente a fórmula. Agora sim, eu quero, no caso, exatamente duas falhas, ponto e vírgula, média em 15 dias é 1,5, 1,5. Cumulativo, não, porque são exatamente duas. Então, falso. Eu não quero até duas, são exatamente duas, por isso que é falso aqui. Então, dá isso aqui, que em porcentagem vai dar 25%. É a chance dele falhar exatamente duas vezes em 15 dias. Pessoal, já deu o tempo nosso aqui, tá certo? Aí depois eu mando para vocês o link com esse vídeo aqui dessa aula, mando também os slides e mando também essa tabelinha do Excel aqui para vocês poderem treinar. A semana que vem a gente não tem encontro, porque a semana que vem é finados, é dia 2. Então, a gente vai ter o próximo encontro, que vai ser o 7º, daqui a 15 dias. Aí eu pretendo começar a falar sobre testes de hipótese, tá? Então, a próxima aula a gente vai começar a trabalhar com teste de hipótese, trabalhando, no caso, com a distribuição normal. Então, até ao próximo encontro, pessoal. Até daqui a 15 dias. Professor, obrigado. Falou, boa noite.